Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Filipenses, capítulo de número 2. É um texto super conhecido, mas eu louvo o Senhor porque a palavra dele, ela se renova, né? A palavra do Senhor, ela se renova e nós podemos ler a todos os dias, e todos os dias nós vamos ler e nós vamos aprender sempre algo novo que vem do coração de Deus para o nosso coração. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5 ao versículo de número 11. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5 ao versículo de número 11. Amém? A palavra de Deus nos diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estávamos orando, buscando ao Senhor uma palavra para que pudéssemos falar nessa noite, diante de tantas coisas boas que o Senhor tem ministrado no nosso coração nesses dias, nesses domingos, e o Senhor trouxe ao meu coração esse texto de Filipenses, onde aqui, esse texto, o apóstolo Paulo, ele vai traçar alguns princípios que devem permear a nossa vida de oração. Temos falado a respeito da oração, e esses 21 dias que nós estamos passando aí, sábado termina, né? A campanha de 21 dias de oração e de jejum. É um tempo bem propício para falar de oração. O pastor falou no dia 6 a respeito de Daniel, capítulo 10, versículo do 10 ao 13, sobre que a oração é o poder que está disponível a todos nós, os cristãos, que através da oração, quando nós buscamos ao Senhor, Ele traz à existência as coisas que não existem. Porém, nós observamos que nós temos obtido poucos resultados na nossa vida de oração. Eu creio que todo mundo aqui ora, que nós buscamos ao Senhor, talvez alguns mais, outros menos, mas geralmente sempre nós buscamos ao Senhor. Mas nem sempre nós obtemos o resultado que nós gostaríamos de obter. E desse texto aqui, o apóstolo Paulo ele vai traçar alguns princípios que nós devemos aplicar na nossa vida de oração, e que Cristo fez isso como Deus. Ele se tornou como um de nós, e ele abriu mão de algumas coisas para que a glória de Deus pudesse se manifestar fosse manifestada através dele, para que ele pudesse cumprir o propósito para o qual ele veio a este mundo. Então, esses princípios nós vamos estar tratando aqui. O pastor já falou sobre também em Daniel, no capítulo 6, que ele falou sobre a oração que nos transforma, que nós temos que ter uma posição de humildade, de integridade diante das adversidades, nós precisamos aprender a ouvir Deus, que nós precisamos do toque de Deus, que a oração ela é uma batalha espiritual, tanto no nível pessoal, quanto no nível territorial. E domingo passado ele falou sobre o Salmo 119, Salmo 106 e Salmo 25. Ele falou sobre meditar na palavra, outro princípio que nós devemos ter na vida cristã, a oração, a palavra, a meditação da palavra. Falou que a palavra nos torna sábio, que a palavra nos dá livramento. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho a respeito dessa vida de oração, e nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Cristo, o que Cristo fez. Nós sabemos que Cristo morreu por nós ali naquela cruz, e nesse texto o apóstolo Paulo fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que nós devemos ter a mesma disposição que Cristo teve. E o primeiro princípio que eu vejo nesse texto, irmãos, está no versículo de número 7, onde o apóstolo Paulo fala que Cristo a si mesmo se esvaziou. O texto diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O verbo esvaziar é o mesmo que aniquilar, reduzir a nada. E esta foi a posição que Cristo tomou. Ele não veio aqui se apresentar como rei. Ele era o rei, ele é o rei, né? Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Mas mesmo sendo rei, ele veio viver como um servo. E por isso ele se esvaziou. E a palavra fala em João 13, de 1 a 20, que Jesus em determinado momento estava com seus discípulos, e antes dele ir à cruz, ele lava os pés dos seus discípulos. E no momento que ele está lavando os pés dos discípulos, o apóstolo Pedro fala: não, Senhor, eu que deveria estar lavando os seus pés, porque era inconcebível para que um discípulo
o mestre lavasse os pés dos discípulos. E Jesus disse, não, ao momento você não está entendendo, mas depois você vai entender. Então Pedro, como sempre, um tanto exagerado, disse, Senhor, então me lava o corpo inteiro. E Jesus, não, somente os pés. Quem já se lavou não precisa lavar totalmente novamente, né? Então, Jesus, ele veio para nos ensinar. E a primeira coisa que ele fez foi se esvaziar de toda a sua glória, de todo o seu poder. E nós observamos que esse esvaziamento de Cristo em não querer se apresentar para as pessoas como um rei, mas ele era o rei. E ele veio viver como de servo. Em alguns momentos ele era provocado pelos religiosos da época, mas ele abria mão de fazer sinais apenas para mostrar para eles que ele era poderoso. Ele fez isso lá em Mateus 16,4, e ele fala, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E a palavra fala que ele se retirou. Enquanto nós observamos que no século presente, os crentes, os líderes religiosos, nós, nesse tempo, nós queremos mostrar sinais para as pessoas. E quando muitas vezes nós somos perseguidos ou alguém fala algo de nós já começamos a clamar ao Senhor. Eu me coloco junto, no meio, porque muitas vezes a gente faz isso. Nós começamos a clamar ao Senhor e pedir para que o Senhor nos exalte diante daquela situação. Ao invés de nós nos humilharmos diante do Senhor, ao invés de nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Esvaziar, irmão, é abrir mão de quem eu sou para ser o que Cristo quer que eu seja. Porque esvaziar é diminuir para que Ele cresça. João 3,30 fala, convém que ele cresça e que eu diminua. Esvaziar é perder os seus direitos. E nós queremos, muitas vezes, ter os nossos direitos reconhecidos. Tem um cântico antigo que diz, o meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isso eu me empenho a minha palavra numa aliança que eu faço por amor. Nós observamos que até os cânticos modernos, eles começam a colocar, vamos colocar esses inimigos entre aspas, né? Que falam que os nossos inimigos, ou seja, as pessoas, não está se referindo ao nosso adversário, a Satanás, mas muitas vezes se refere às pessoas, dizendo que essas pessoas irão nos ver, que Deus nos exaltar. E nós começamos a massagear o nosso ego, né? Muitos cânticos modernos falam sobre isso. E nós nos esquecemos de dizer quem ele é. Quem ele é. Ele é o rei. E ele, como rei, ele se esvaziou de toda a sua glória. E ele assumiu a forma de servo para se tornar como um de nós. Para ser como nós somos. Um comentarista, José Coblin, ele disse o seguinte, que essa passagem trata da seguinte forma. O caminho que Cristo tomou foi de 2 momentos e de 2 movimentos. Um movimento de baixar e depois de subir. Primeiro, Cristo desce, se esvazia. Depois ele alcança o nível mais baixo. O Pai o eleva ao ponto mais alto. No movimento de baixar, há 4 degraus. Se fez homem, habitou entre nós. João, no capítulo de número 1, versículo 14, fala sobre isso. Escravo, sem direito algum, crucificado. Era vergonhoso morrer naquela época dessa forma. Os indignos, os miseráveis, os marginais eram que morriam assim. E Cristo se fez um indigno por mim e por você. Aquele lugar era meu, aquele lugar era seu. Mas ele tomou o meu lugar ali naquela cruz. Morreu por mim e morreu por você. Cristo, ele poderia ter evitado morrer dessa forma. Mas o mais lindo, precioso, maravilhoso desse caminho que Cristo tomou, é que ele não abriu mão da minha vida e da tua vida. Muito pelo contrário, ele se entregou por nós. E quando os seus algozes pensavam que tudo havia acabado, que eles haviam vencido, nem o sepulcro pôde resistir. E ao 3º dia, Cristo ressuscitou. Amém? Nós podemos louvar ao Senhor e aprender com Cristo a nos esvaziar de nós mesmos. Você já perguntou que amor é esse? Que abre mão de tudo para viver como um de nós? Cristo se esvaziou. E para que nós tenhamos uma vida produtiva de oração, irmãos, é preciso nós termos esse sentimento de Cristo. Nos esvaziar a nós mesmos. Mas nos esvaziar do quê? Das nossas preocupações, dos nossos conceitos, dos nossos valores, das nossas tradições, dos nossos valores culturais, familiares, para sermos cheios do Senhor. Nós precisamos ser xícaras vazias. Vocês enchem uma xícara que já está cheia? Um copo que está cheio? Se você fizer isso, vai derramar. Então nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que Cristo, tudo aquilo que Ele tem para encher o nosso coração, nós possamos ser cheios dele. Se nós não nos esvaziarmos, Cristo não vai poder nos encher.
E muitas vezes nós vamos para a oração tão preocupados, porque são tantas preocupações, de fato, tantas coisas que nós temos que fazer no dia a dia. E esses dias eu li uma frase muito interessante, eu até ri daquela frase, e a minha sobrinha que colocou no Facebook, aí eu chamei minha irmã e falei, olha aqui que a Gabi colocou. A frase dizia o seguinte, quando eu era criança, eu me preocupava com o boletim. Agora eu me preocupo com o boleto. Né? São tantos boletos, né, irmãos, para a gente pagar no final do mês. Eu comecei a rir daquela frase, mas o Espírito Santo ministrou o meu coração, porque são tantas preocupações que eu vou para o meu momento de oração, são tantas coisas, além das preocupações do dia a dia, né, de dificuldades, de adversidades, de lutas que nós passamos, ainda tem as nossas vontades, os nossos desejos, coisas que nós fazemos, o egoísmo, e nós precisamos abrir mão disso, nos esvaziar, ir para a presença do Senhor. Senhor, eu me esvazio de mim mesmo, me limpa, me purifica. Muitas vezes nós estamos como Martas, tão afadigadas, tão preocupadas, com tantos afazeres, que nós negligenciamos o que é mais precioso na oração, que é a presença de Deus. E a presença dele não pode muitas vezes nos tomar e nos transformar, porque nós estamos cheios de nós mesmos. Que nós possamos aprender com Jesus a nos esvaziar de tudo aquilo que impede a ação de Deus na nossa vida. Depositarmos tudo aos pés da cruz. Em segundo lugar, o texto fala que, no versículo 8, a primeira parte, a si mesmo se humilhou. Como homem se humilhou, como escravo, Cristo como servo, Cristo ele nos convida. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. E no mesmo capítulo, no capítulo 2 de Filipenses, do 1 a 3, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala assim, nada façais por intriga ou vanglória, humildemente julguem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um não olhe para as próprias qualidades, mas para as dos outros. Tenha as mesmas disposições de Cristo. Nós precisamos aprender. Isso não é fácil, não. Muitas vezes o nosso egoísmo não deixa. Muitas vezes o orgulho não deixa nós fazermos isso. Exaltarmos o outro ao invés de nós nos exaltarmos. E muitas vezes nós estamos olhando para nós mesmos e não estamos nos humilhando diante do Senhor. Ser humilde, irmãos, não é apresentar um currículo próprio, dizer quem eu sou, como nós fazemos quando vamos às empresas, mas dizer como o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Esse é o padrão divino, nós buscarmos a humildade. Cristo, ele se esvaziou e ele se humilhou. Humildade só é possível absorver a humildade aos pés da cruz. Na cruz, o lugar onde eu deixo de viver os meus direitos para viver aquilo que o Senhor deseja que eu viva. Para viver a vontade dele, para que a vontade dele se prevaleça na minha vida. A humildade ela é desenvolvida diariamente. Você pode hoje receber aquele toque especial de Deus e Deus ministrar o teu coração a respeito da humildade, mas a gente precisa todos os dias manter os nossos pés, nossos joelhos prostrados diante de Deus, praticarmos, sairmos da presença de Deus e aonde nós estivermos, nós praticarmos essa humildade. A manutenção é difícil. Esses dias eu ouvi uma frase de uma irmã, num grupo que eu estava na terça-feira, ela disse assim, olha, a gente, naquele momento que você está ali buscando a presença de Deus, não é o difícil. O mais difícil é todos os dias você manter esse padrão, ou permitir em Deus elevar este padrão. Eu já ouvi muitas pessoas dizer o seguinte, que elas são humildes. Ah, não, eu sou humilde. E de tanta humildade que elas têm, elas se esquecem do processo da manutenção da humildade. E acabam se tornando orgulhosas por acharem que são humildes demais. E aí acabam desenvolvendo a falsidade. E a palavra de Deus fala em Romanos 3:23, que não há um justo sequer. Todos, sem exceção, pecaram. E nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós precisamos aprender a humildade. E isso só é possível aos pés da cruz. Aos pés de Jesus, aos pés do Senhor. Fora dele, não é possível nós mortificarmos as obras da nossa carne. É somente pelo Espírito Santo. Fora dele não há humilhação, e sem humilhação não há como agradar ao Senhor. Foi por isso que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, a Jesus Cristo, porque ele se esvaziou, ele se humilhou, ele assumiu a forma de servo.
Romanos 8,13 que fala que se nós mortificarmos as obras da nossa carne, nós viveremos. E a palavra de Deus fala em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, porém aos humildes ele concede a sua graça. O orgulho é um dos perigos que ameaçam a mensagem da cruz, que ameaçam o evangelho. O verdadeiro evangelho é a unidade do corpo de Cristo, é o bem-estar da família, é o bem-estar, é a unidade no trabalho. A humildade, ela favorece a comunhão e o amor na comunidade. Em qualquer ambiente que nós estivermos, se nós aplicarmos esse princípio de Deus, nós traremos àquele lugar a unidade. E a igreja de Cristo hoje, ela precisa buscar um pouco mais essa humildade. Ser humilde não é ter escolha de fazer o que eu quero, mas é seguir com devoção a Jesus Cristo. É abrir mão dos meus direitos, é me humilhar. É para que a minha oração seja uma oração eficaz, para que Ele cresça em mim, para que eu diminua. É seguir o exemplo de Cristo. Em terceiro e último lugar, a escolha que Cristo fez naquela cruz foi a escolha de obediência, quando Ele desceu para ir até a cruz e viver como um de nós, e morrer por nós, foi de obediência. E o versículo 8, a parte B, fala assim, que tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A primeira parte, a si mesmo se humilhou, segundo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A obediência, ela é uma virtude que se define como um comportamento pelo qual um ser aceita as ordens dadas por outro. O termo obedecer, tal como a ação, ela provoca uma profunda atitude interna de resposta. É acatar uma instrução, é cumprir uma ordem, é abster-se de algo em relação ao outro, ao superior. É uma resposta que nós damos aos nossos superiores. E foi essa resposta que Cristo deu ao Pai, de se submeter à vontade do Pai. Lucas 22:42, ele fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, se não for possível, faça-se a tua vontade. A oração, irmãos, nós precisamos pedir para que o Senhor faça a vontade dele. Não há outro caminho para o reino de Deus que não passe pelo esvaziamento, que não passe pela humilhação, que não passe pela obediência. Cristo se subordinou ao Pai e ele foi exaltado. No caminho da cruz, enquanto ele se humilhava, enquanto ele fazia a vontade do Senhor, enquanto ele obedecia ao Pai, Deus Todo-Poderoso o exaltou. O caminho da cruz é a etapa inevitável para Cristo e para o seu reino. Se nós queremos viver uma vida, uma oração eficaz, uma vida eficaz na presença do Senhor, nós precisamos aprender esses princípios de Cristo. Olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Isaías 53, ele vai apresentar este cântico, o cântico dos servos de Deus, do justo que é exaltado. Esse Jesus que foi exaltado e adorado, porque Ele é Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é digno de adoração. O Pai lhe deu esse nome, o nome que está acima de todo nome. Não sou eu que devo me exaltar, mas Deus, o Pai, é que nos exalta, Ele que nos eleva. Quando nós obedecemos à sua vontade, quando nós fazemos aquilo que está no coração dEle, que é agradável a Ele. Como nós falamos no início, os homens do presente século, eles querem exaltar a si mesmos. Eles não querem obedecer. Nós observamos uma geração de filhos desobedientes, filhos rebeldes, não querem ser submissos aos seus pais. E, infelizmente, muitos pais ainda dizem assim, o mundo mudou. Querido, Deus não mudou. Os princípios dele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Esses dias eu estava em uma ligação, enquanto eu atendia aquele cliente, ouvi ele corrigindo uma das filhas, né? A gente ouve tudo que vocês falam, tá, gente? Né? A gente ouve tudo, vocês não ouvem, a gente coloca lá e ouve tudo que vocês estão falando. E tinha uma criança chorando, esperneando, e o pai falando para a esposa, olha, não faça isso, não deixa ela fazer. Não faça isso, não deixe ela fazer. E eu fiquei só observando. Ele disse assim, olha, quem estraga os filhos são os pais. Ela vai parar de reinar já. E ele chamando a atenção da filha. Eu achei aquilo... Aí eu fiquei quietinha, eu falei, vou deixar ele. Ele me pediu uns minutos, falei, eu vou deixar, eu vou ver o que ele vai fazer. Mas eu louvei assim no meu coração a atitude daquele pai. De chamar a atenção do filho. Não é você agredir com palavras, não é você agredir muitas vezes com a vara, muitas vezes sem necessidade, mas é ensinar. E nós aprendemos quando nós vemos ser obediente. Cristo foi obediente. É o exemplo que ele deixou para nós. E nós precisamos aprender e ensinar aqueles que vêm atrás de nós. Nós estamos trabalhando com a questão de igreja em célula e fala muito sobre a questão do exemplo, de sermos discípulos. E se nós queremos que as pessoas olhem para nós vamos ter que mudar muitas atitudes na nossa vida. Muita coisa em nós precisa ser mudada. Alguém vai te seguir e alguém vai ser como você.
Alguém vai fazer o que você faz. E se você não for um bom exemplo, você vai dar mau testemunho a respeito de quem Cristo é. E muitos rejeitam Cristo. Por quê? Por causa da falta de testemunho. A falta de obediência nossa ao Senhor. Nós precisamos aprender o caminho da obediência, o caminho que Cristo seguiu. E a palavra de Deus fala em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22, que o prazer de Deus, tem mais o Senhor o prazer no que obedeça a sua palavra do que sacrificar. E Hebreus 3, 7 a 8, a palavra diz, assim o Espírito diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no deserto, mas obedecer ao Senhor, ouvir a voz e obedecer. Ouvir a voz e obedecer. Foi isso que Cristo fez. Cristo foi obediente. Nós precisamos voltar à palavra de Deus, a viver realmente, verdadeiramente os princípios da palavra. Seguir o exemplo de Cristo. Nos humilhar aos seus pés. Nos humilhar aos pés daquele que é digno. Nos esvaziar de nós mesmos. Em nós não há desejo, não há vontade, mas nele há todo o poder para fazer isso na nossa vida. Quando nós nos colocamos à disposição dele, colocamos toda a nossa vontade aos pés de Jesus, nós colocamos todos os nossos desejos, todo o egoísmo, todo o nosso egocentrismo, toda a desobediência, nós colocamos aos pés da cruz. Cristo, através do seu Espírito Santo, nos transforma. Nós devemos orar para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, não a nossa vontade. Precisamos sim apresentar para ele as nossas vontades, os nossos desejos, porém, colocarmos para ele, Senhor, está aqui a minha vontade, mas faça-se a tua vontade. A tua vontade é o melhor para mim. A vontade do Pai é o melhor para a minha vida e é o melhor para a tua vida. As escolhas de Jesus foram esvaziar-se, foi se humilhar e foi obedecer ao Pai. Que nós tenhamos esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Que nós peçamos ao Espírito Santo de Deus que Ele produza em nós esse sentimento. E quando nós formos à oração, porque é somente na vida de oração, na vida de quebrantamento aos pés do Senhor, na vida de leitura da palavra de Deus, que nós vamos ser transformados. Só somos transformados de glória em glória e de vitória em vitória aos pés de Jesus. Na vida de oração. Coloque isso no teu tempo de oração. Tempo de humilhação. Tire alguns momentos para você se humilhar na presença do Senhor. Talvez você vai dizer para mim, mas às vezes eu nem sei o que falar. Certa vez ouvi um pastor falando a respeito de quando o Espírito Santo de Deus começou a colocar no coração dele que ele deveria aprender a humilhar-se, né? Talvez você fale, pô, mas o pastor já está pronto? Não, ele ainda não está. Quando ele estiver pronto, Jesus fala, vem para cá, servo bom e fiel. Né? É isso que ele vai fazer conosco. E esse pastor, o pastor Raul Justiniano, ele diz que quando o Espírito Santo começou a ministrar o coração dele, Raul, eu quero que você aprenda a se humilhar. Ele falou, Deus, mas não sei nem o que te falar. Aí o Espírito Santo começou a levá-lo à palavra, e ele começou alguns salmos, ele começou a decorar alguns salmos, como Salmo 51, Salmo 32, e tem tantos versículos na palavra que fala sobre humilhação, e ele falou que o Espírito Santo começou a colocar para ele que ele deveria passar de 10 a 15 minutos só se humilhando, se esvaziando, se humilhando, para depois, ele falou assim, pedir é a última coisa que você faz na vida de oração. É a última coisa que você faz. Faz parte do roteiro, mas é a última coisa. Infelizmente, nós estamos cansados e a nossa vida não é produtiva na oração, porque nós já nos ajoelhamos pedindo. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus abençoa meu pai, minha mãe, e a gente começa dessa forma. E a gente não tem tempo para nos esvaziarmos de nós mesmos, porque a gente já está cansado e a gente vai deitar e passou-se. Por isso que nós não temos muitas vezes uma vida produtiva. E nós precisamos aprender com a palavra de Deus, com Cristo Jesus, a nos esvaziarmos de nós mesmos. Pedir para que o Espírito Santo limpe o teu coração. Peça isso dele essa noite. E eu quero que você feche os seus olhos nesse instante. Nós vamos orar por você e você pedir ao Espírito Santo de Deus para que ele venha esvaziar você de todo o teu querer, de toda a tua vontade. A vontade do Pai, irmãos, é o melhor de Deus para nós. Deus tem o melhor para os seus filhos. Não há nenhum pai que não queira o bem para o seu filho. E o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Mas nós precisamos aprender a nos esvaziar de nós mesmos, de tudo aquilo que nós somos, para que a glória de Deus seja manifestada através de nós e em nós. E para que nós nos humilhemos diante dele, é preciso que façamos isso diante do Senhor. Não para recebermos algo dele a mais, mas para que ele seja exaltado na nossa vida. Foi para isso que nós somos chamados, para a manifestação da glória de Deus. E nós só iremos manifestar a glória de Deus na nossa vida quando nós nos aprendermos a nos humilhar diante do Senhor, a sermos para ele aquilo que ele deseja, a diminuirmos para que ele cresça em nós
e através de nós. Só seremos uma igreja próspera, filhos e filhas do Senhor prósperos na presença do Pai, quando nós aprendermos com Jesus Cristo a sermos como Ele foi, servos e servas obedientes ao Senhor. E eu quero que você feche os seus olhos nessa noite. E se vossa palavra tocou o teu coração, não aquilo que eu falei, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus falou através da palavra, porque a palavra que transforma, não sou eu que transformo. Quem transforma a tua vida e a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Mas quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, para que o Senhor nos transforme. Se essa palavra tocou o teu coração nessa noite, e você tem o desejo de agradar o coração do Pai, eu desejo que você coloque a tua vida diante do altar do Senhor, diante da presença do Senhor mais uma vez. Eu sei que você já colocou aqui essa noite, mas se prostre mais uma vez. Diante do Senhor, você só será mudado, só será transformado a partir da humilhação, a partir do esvaziamento, a partir da entrega. Oh, querido Deus e amado Espírito Santo, eu sei que Tu estás aqui essa noite, e eu sei que Tu queres quebrantar o nosso coração, Tu queres nos transformar, e Tu queres que nós sejamos a igreja que o Senhor sonhou para que sejamos, Pai. Deus, em nome de Cristo Jesus, aqui existem filhos e filhas amados do Senhor, lavados, comprados, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus ali naquela cruz. E eu quero apresentar a tua igreja, ela é tua, ela não é minha, ela é tua, Senhor. Ela foi comprada com alto preço ali naquela cruz, com aquele sangue precioso derramado ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Senhor, que nós como igreja diminuamos para que o Senhor cresça. Que nós como pessoas, individualmente falando, que como filhos e filhas, que somos amados teus, nós diminuamos para que o Senhor cresça através da nossa vida, Pai. Que o Senhor seja exaltado através de nós. Que independente das adversidades, Pai, nós possamos aprender a te adorar. Nós possamos aprender a te amar, Deus. Não pelas coisas que o Senhor vai oferecer para nós. Por tudo aquilo que Tu tens para derramar sobre nós. Mas por tudo aquilo que Tu és. Tu és o único digno de ser adorado e de ser exaltado. E a palavra diz, Senhor, que o Senhor o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do teu nome, Cristo amado, se dobrem todos os joelhos em cima nos céus e embaixo na terra, e toda língua confesse, Jesus, que Tu és o Senhor, e Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Senhor, Tu és Rei, e para sempre Tu és Rei. Por isso, Deus, eu apresento a Tua igreja diante do Teu altar nessa noite. Traz quebrantamento ao nosso coração, nós precisamos desse quebrantamento. Nós precisamos dessa cura do Senhor na nossa vida. Nós precisamos da transformação que somente o Teu Espírito Santo pode fazer em nós, para que nós possamos ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. E nós Te adoramos essa noite, Deus. E nós bendizemos o Teu nome, Espírito Santo. Nós adoramos a Ti, Cristo amado, que és digno de ser adorado. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo que Tu és. Obrigado pelo Teu povo, pela Tua igreja que está aqui essa noite. Visita os nossos corações esse tempo. Fala conosco. Que a Tua palavra, Senhor, possa estar nos ministrando durante a semana. Nesse tempo de jejum, nesse tempo de oração, nesse tempo de busca intensa pela Tua presença. Que nós possamos desejar, Senhor, muito mais a Tua presença do que as Tuas bênçãos. Muito mais aquilo que o Senhor é do que as Tuas mãos, Pai. Nós queremos tocar o Teu coração. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.